Já passaram 2 anos e continuo com certezas, com dúvidas, com medos e alegrias, mágoas e pensamentos loucos, até porque a jornada não para. E já sabem, aqui somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa aqui no Somos Todos Malucos, o podcast dedicado à saúde mental, também ao autoconhecimento, à espiritualidade. Hoje estamos a gravar num sítio diferente, nas Caldas da Rainha, e tenho que agradecer ao hotel que nos recebeu, o Hotel Cristal, no qual também está hospedado o convidado de hoje, e por isso nós juntamos aqui o útil ao agradável, para não causar muito transtorno à vida da pessoa, viemos nós até cá. Portanto, não se admirem, se ouvirem barulhos, máquinas de café, pessoas a passar, é normal, porque nós estamos no hotel. Ora bem, o meu convidado de hoje foi... É aquelas coisas, sei lá, se há coincidências ou não. Eu já comecei a encontrar coisas sobre ele e pensei, quando este homem vier a Portugal, eu tenho que o trazer ao podcast. Pumba, veio a Portugal. Pouco depois eu recebi a notícia que ele vinha cá e pensei, olha, tem que ser. E aqui está, é o Alexandre Moreira Almeida, ele é psiquiatra, é um dos autores do livro Ciência da Vida Após a Morte, é provavelmente o ensaio mais completo que reúne toda a investigação científica, e eu reforço aqui a palavra científica, toda a investigação que tem sido feita sobre a vida após a morte. Não é um livro de opinião, não é um livro místico, é um ensaio académico, daqueles que nós lemos na escola, com todas as referências e citações e dados que vocês precisam de saber. Eu já o li e gostei muito. É surpreendente e aconselho que vocês deem também uma espreita dela. Alexandre, muito obrigado por ter vindo. Na realidade fui eu que vim, não é? Eu é que vim cá ter contigo. Vamos começar pelo fim. E o fim do livro, uma das últimas frases é clara, diz: a sobrevivência da consciência é a resposta mais simples e mais direta. E agora eu pergunto, porquê? Bom, primeiramente queria agradecer muito a você, Raminhos, a sua equipe, de estarmos aqui, a quem está nos assistindo também, é um prazer enorme. Então esse livro ele é fruto, né, de um esforço de revisão da literatura científica sobre um tema que muitas vezes é tido como algo apenas religioso ou filosófico. Lá está místico, não é? Uma coisa puramente mística. Claro, tem um aspecto religioso e filosófico e místico, mas o que muitos não sabem é que é mais de 150 anos de pesquisa científica envolvendo muitas principais mentes da humanidade nos últimos 150 anos se dedicaram a esse tema. E o que a gente conclui, né, você está indo já para o final, né, ao longo do livro a gente vai revisando as pesquisas, centenas de pesquisas por dezenas de cientistas do mundo inteiro, sobre fenômenos como experiência de quase morte, experiência fora do corpo, aparições, experiências mediúnicas, alegadas memórias de vidas passadas. É claro que sempre, em cada pesquisa dessa, tem-se o cuidado de excluir a fraude, de excluir apenas uma coincidência, manifestações do inconsciente, doença mental. Há uma série de investigações explorando tudo isso. E no final, quando se avalia o conjunto de evidências, e todas elas apontando na mesma direção, que é a sobrevivência da consciência, da mente, da alma, do eu, isso que pensa, isso que sente, que continuaria sobrevivendo e dando evidências de continuidade. As evidências apontam fortemente nessa direção. Ou seja, há uma dualidade, não é? Da matéria e o espírito. Essa é uma questão filosófica ainda mais complicada, mas digamos que sim, ou seja, o que fica claro é que, ao contrário do que muitos imaginam, o eu, isso que pensa, que sente, que deseja, o eu, a consciência, a alma, a mente, nós vamos usar como sinônimo aqui essas palavras todas, ela não é apenas um produto da atividade elétrica e química do cérebro. Há evidências muito robustas... A mente não gera a consciência. A consciência já existe antes da mente. Exatamente. Há evidências muito robustas quando o cérebro não está mais funcionando, quando ele morreu completamente, aquela mente, aquela consciência continua ativa de certa forma. Então ela mostra que ela é algo além disso. E a gente propõe com isso, como você disse, não uma questão mística ou sobrenatural, nada disso. Na realidade é a natureza. A questão, o que é a natureza? O que é o universo? Algumas pessoas acham que a natureza e o universo são só forças e partículas físicas.
Eu, como outros autores, proponho um naturalismo ampliado, em que a natureza vai incluir, além de forças e partículas físicas, a consciência, a mente, a alma. Seria um outro aspecto fundamental da natureza. Então nós teríamos sim a consciência, a mente, a alma, e teríamos a matéria como a gente conhece. Seriam dois aspectos importantes da realidade. Tu estás a falar e eu vou tratar-te pelo português tu. Claro, sem problema. Estás a falar e eu estou a imaginar que há pessoas que vão estar a ouvir isto e quando tu falas em estudos científicos há pessoas que vão estar a dizer não é? Mas na realidade são estudos científicos, são estudos baseados no método científico de prova, de exclusão de tudo aquilo que não faz parte do que é esse estudo científico. São estudos científicos, Isso, e isso que é o mais importante, porque a maioria das pessoas no ambiente acadêmico, científico, na população geral e em grupos religiosos desconhecem quase completamente essa longa tradição de pesquisas científicas. Só para a gente dar, para ilustrar, né, esse livro inicialmente ele foi publicado pela editora Springer Nature, que é uma editora, as principais editoras científicas do mundo, né, que a gente tem a notícia, esse é o primeiro livro de uma grande editora científica que aborda exatamente este tema sobre a evidência de sobrevivência da consciência. E a gente tem apresentado esse livro nas principais universidades do Brasil. Estaremos indo agora, mês que vem, no Congresso Americano de Psiquiatria. Estamos atualmente apresentando em várias instituições aqui em Portugal. Então, é um debate científico-acadêmico e que o que nós citamos apenas no livro, nós só citamos fenômenos ou evidências produzidas por estudos científicos publicados em revistas acadêmicas. No livro, nós temos 350 referências bibliográficas publicadas muitas vezes nas melhores revistas médicas ou outras científicas do mundo. Então, o que nós estamos falando, sim, é de pesquisa publicada nas melhores revistas, publicações científicas, por pesquisadores, alguns deles prêmios Nobel, por exemplo, que se dedicaram ao tema. Eu acho, no livro, eu encontrei várias coisas, apesar de já conhecer alguns estudos que já vinham sendo feitos, eu achei muito curiosa a referência a próprios autores céticos ou ateus e que a determinado momento das suas vidas tiveram que dar o braço a torcer, como nós dizemos. Eu acho que tu falas lá de um prémio Nobel que foi a pessoa que... acho que foi o prémio Nobel da Medicina... que introduziu o conceito dos neurotransmissores. Isso, o Sir Charles Sherrington. Que ele próprio, no fim da carreira dele, não foi? Ele próprio disse, bem, eu queria, mais ou menos por outras palavras, não é? Mas o que ele diz basicamente é, bem, eu queria provar que realmente o materialismo é o que faz sentido e que não existe uma dualidade, mas eu acabo a minha carreira e vou ter que dar o braço a torcer a dizer que o mais certo é que realmente a consciência existe para além da matéria. Então, esse é um ponto... Isso para mim é daquelas coisas... É surpreendente, não é? Então, esse é um ponto muito interessante, porque muitas vezes nós temos uma ideia bastante equivocada de que a neurociência, que a psicologia científica surgem para negar esse aspecto não material do ser humano e como se a neurociência, a psicologia científica estivessem comprometidas desde o princípio com uma visão extremamente materialista. Por materialista, eu quero dizer aqui que tudo é explicado por atividade elétrica e química cerebral apenas pela matéria. E, só para colocar alguns exemplos, os fundadores da psicologia científica, que é o alemão Wilhelm Wundt e o americano William James, os dois não eram materialistas. O William James, a maior parte da vida dele, ele se dedicou a pesquisas de fenômenos mediúnicos, fenômenos espirituais, e estava convencido que não dava para explicar por meios convencionais. Sobre a neurociência, fundadores da neurociência, como Sir Charles Sherrington, que você comentou, que criou a teoria de neurônio que a gente tem hoje. E um outro muito famoso, Wilbur Penfield. O Penfield, ele foi um neurocirurgião, um neurocientista muito importante, que ele fazia o seguinte, ele operava as pessoas no cérebro com as pessoas acordadas. Ele deixava a pessoa acordada, com anestesia local, ele abria o calota craniana e dava uns choquezinhos no cérebro do indivíduo para ver aonde era a fonte da epilepsia, porque ele tinha que arrancar, remover aquele pedaço do cérebro. E ao dando um choquezinho, ele foi vendo que parte do cérebro gerava o quê? Inclusive, hoje em dia, quem estuda a anatomia do cérebro aprende o homúnculo de Penfield. Aqui, Penfield é o nome dele, onde está
a sensação do dedo, da mão, onde movimenta o pé, todo o cérebro é ele que mapeou. E ele fala exatamente isso também. Eu comecei como um materialista, achando que as atividades elétricas do cérebro geravam tudo que a gente faz. Ele falou, após 20 anos de carreira, milhares de investigações, eu chego à conclusão que não tem nenhum lugar que eu vou estimular no cérebro que vai fazer eu tomar uma decisão, que vai fazer eu ser quem eu sou. Sim. E aí ele conclui, para uma visão dualista do ser humano, que o ser humano, além do cérebro, é também uma entidade transcendente, espiritual, o nome que a gente quiser dar para isso. Sim, isso é muito curioso. Mas agora, se essa é a resposta mais óbvia, que existe algo para além, que existe a sobrevivência da consciência, não é? Que existe a vida após a morte, ou antes da morte até, não é? Porque depois abre também essa perspectiva, porque se a consciência existe para além da vida, ou para além da morte, quer dizer que já existia antes da morte, o que leva para a tal questão, depois que também é abordada, da reencarnação, etc. Mas o que é que nós fazemos com esta informação? Muito bem. Primeiro, depois a gente pode até voltar um pouco mais nas próprias evidências, para a gente conversar um pouco para o público perceber um pouco mais. Mas a questão é o seguinte, o primeiro ponto é que as pessoas desconhecem completamente este campo. Por que é que desconhecem? Não interessa saber? Não, acho que interessa muito. Inclusive, esse é um tema interessante. Esse livro que a gente escreveu numa editora acadêmica, mas também fizemos de tal forma que ele seja acessível para o público em geral. Uma pessoa com um nível médio de instrução consegue ler o livro e entender. Fizemos esse esforço. Um livro curto, de 100 páginas, Sim. que deu um apanhado geral. Tem havido um interesse assombroso. No Brasil, só para você ter uma ideia, saiu uma matéria de página inteira na Folha de São Paulo, o maior jornal do Brasil. Foi a matéria mais acessada daquele caderno de domingo da Folha de São Paulo. Isso tem acontecido sistematicamente nos sites, nos jornais. Há um grande interesse do público na área e mesmo no ambiente acadêmico. No Congresso Brasileiro de Psiquiatria, a nossa sala com 300 lugares tinha gente que não conseguia mais entrar. Então há um interesse muito grande. A questão, aí que vem talvez alguns motivos das pessoas não saberem. Um preconceito do ambiente intelectual de que ciência e intelectualidade, racionalidade, significa a visão materialista. Igualar racionalidade, ciência e bom senso com materialismo, esse foi um trabalho subterrâneo, intelectual, ideológico ao longo do século XX. Então, muitas vezes, acha-se qualquer coisa que vai além do materialismo é algo que não é sério, que não é científico. Acho que esse é um dos principais problemas. Também tem a ver, não sei, com o ego. Com o ego... Sim, não. Aí tem uma outra... São vários fatores. Eu acho que é esse. 2, isso é muito interessante também. Não tivemos nenhuma resistência a esse trabalho no ambiente acadêmico. A gente tem apresentado as principais universidades, principais congressos do Brasil e do mundo, sem problema. Mas, às vezes, nós temos resistência em 2 extremos. Os autoproclamados céticos, pessoas, de uma geral, fora do ambiente acadêmico, que se consideram os defensores da ciência e da racionalidade, que, no fundo, são negadores sistemáticos dessas evidências, por serem materialistas, e, do outro lado, alguns religiosos dogmáticos. É muito interessante. O materialista dogmático e o religioso dogmático, como sempre, os dogmatismos se igualam, né? Sim. Então, os dois, sabe por que eles negam? Porque eles já sabem a priori que isso não pode ser assim. A pessoa já sabe a priori que isso não existe, não preciso nem olhar porque eu sei que é bobagem. Porque o materialista sabe que isso não existe, e o religioso dogmático já sabe como que é e não pode ser desse jeito. Eu acho que é 2 coisas, é ego e medo. Isso. Aí entra um outro ponto fundamental do ponto de vista psicológico mesmo, né? Porque se a vida é mais do que o que eu estou aqui, talvez tenha um objetivo, um propósito da vida. Talvez a ética tenha uma razão de ser. Talvez eu não possa viver apenas simplesmente buscando os meus prazeres, o meu interesse imediato. E tem muita gente que acha que essa ideia vai ser bastante inconveniente. Né? E, então, sem dúvida, eu acho que é um fator também. O curioso, estavas a falar exatamente também dos religiosos, mas o curioso é que grande parte dos estudos, de alguma maneira, chega às mesmas conclusões que algumas tradições espirituais ou filosóficas. Certo? Certíssimo. Ou seja, há aqui 2 questões, que é, primeiro, ciência e espiritualidade foi separada pelo homem e por mais ninguém.
E segundo, tendo em conta, vamos lá, tendo em conta que há aspectos das próprias religiões que afinal estão mais certos do que se pensa. Não há dúvida. Eu penso o seguinte, nós temos vários modos de captar a realidade que existe. A realidade que existe. Nós temos a racionalidade, temos os sentidos, e com a razão e a racionalidade e os sentidos a gente faz a ciência, faz a filosofia. Nós temos o senso estético, né? A música, a arte traz verdades do mundo que não chegam por outros caminhos. E tem, além da estética, da razão e da ciência, nós temos também a própria percepção espiritual. Essa dimensão, um outro sentido, uma percepção de uma dimensão mais ampla da realidade. Todas as tradições espirituais, vamos pegar budismo, islamismo, cristianismo, Yanomamis no Brasil, seja o que for, todas falam de uma realidade transcendente, que vai além desse mundo material que nós existimos. Todas falam disso. E praticamente, isso é a noção de espiritualidade, e a maioria fala de uma noção de uma sobrevivência após a morte. A ideia de que nós somos mais do que esse corpo, que existe uma dimensão além dessa, e que a gente, de alguma forma, sobrevive a isso. Então isso é o ensino tradicional de todas as culturas, basicamente porque as pessoas sempre tiveram vivências dessas experiências fortemente sugestivas. Sim. Né? Vivências de se ver fora do corpo, vivências... Sim, porque lá está, agora há estudos, mas no início da história do homem, certamente, já havia médiuns, já havia pessoas com experiências de quase morte, etc. Então essas experiências não são experiências propriedade de nenhuma religião, são experiências humanas. O ser humano sempre teve essas experiências em qualquer época, em qualquer cultura, não há nenhuma cultura nesse sentido. Inclusive, hoje em dia, se sabe que as mais antigas pinturas rupestres, como a caverna Chavée-Pont-d'Arc na França, de 30 mil anos atrás, já se considera que são pinturas ligadas a experiências místicas e religiosas. Como assim? As pinturas tinham, por exemplo, seres como se fosse fora voando, uma série de situações, uma série de contextos. Tem um filme chamado A Caverna dos Sonhos Esquecidos, que é sobre um documentário sobre essa caverna, Chavée-Pont-d'Arc. É espetacular e mostra justamente como a espiritualidade está desde o começo da experiência humana. Então isso sempre existiu. Aí qual que é a grande questão? O que são as religiões? As religiões são modos da gente transmitir, quem vivenciou essas experiências, transmitir para outras pessoas e compartilhar. E ao transmitir e compartilhar, claro, tem que adaptar essa mensagem e muitas vezes entram os nossos vieses, os interesses, sim, e tudo isso aí já é parte humana. Pode estar tudo muito misturado. Sim. E aí qual é o problema? Às vezes se engessa essa percepção. Existe uma percepção espiritual originária, depois isso transmitido para as pessoas através de uma religião. E às vezes acaba se engessando de uma certa forma. Então por isso que, embora o que os nossos estudos mostram é o que bastante todas as tradições religiosas e espirituais ensinam, algumas pessoas ficam incomodadas porque não é exatamente do jeito que eles aprenderam a lidar com o tema. Essa é que é a questão. Nós propomos sempre humildade intelectual. Nenhum de nós pode dizer que eu já sei tudo. Cá entre nós, quem vai dizer que já sabe tudo que existe no universo, tudo que existe na vida e após a morte? Eu acho que provavelmente depois o que vai acontecer é que até mesmo tu, quando fores para o outro lado, vais chegar lá e vais dizer, caraças, não é nada daquilo que eu estava a dizer. Só para você ter uma ideia, um caso muito interessante é o Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino, sim. Considerado um dos maiores intelectuais da história da humanidade, né, da Idade Média, e ele escreveu a Suma Teológica, são dezenas de livros de altíssimo gabarito sobre teologia, sobre Deus e tal. Ele teve uma experiência mística no final da vida dele, inclusive parece que ele levitou, segundo os relatos, tal. Quando ele volta, ele falou assim, tudo que eu escrevi é palha, perto do que eu vivenciei. E olha que ele é um dos maiores gênios da humanidade, escreveu dezenas de volumes, tanto é que no final ele desistiu de escrever e faleceu um ano depois. Sim, acabou, não vale a pena. Isso é palha, o que eu vivenciei, não. Olha o nível. Então, assim, a gente tem que ter muita humildade, né? E aprender. E eu acho que a gente tem muito isso, né, no mundo hoje. Infelizmente, a partir de uma ideologia que nós chamamos de cientificismo materialista. O que significa isso? É só o que é... É pegar uma ideologia que só existe matéria, uma ideia, e dizer que isso é a verdade absoluta. Qualquer pessoa que pensa contra é supersticioso, ignorante, mal intencionado ou burro.
Essa é mais ou menos a ideia que se coloca. E se impõe, se você negar isso, você nega a ciência. Isso, e mais. E com isso, vai se contrabandeando uma série de princípios filosóficos e éticos como se fossem científicos. Por isso que é o cientificismo. Eu estou aplicando como se fosse ciência princípios que são até, cada um tem o direito de ter o princípio que tem, mas você não pode falar que isso é ciência. Então, por exemplo, aí se fala, então está provado que a vida não tem sentido, não tem propósito, está provado que eu não passo de um aglomerado de moléculas, está provado que o bem e o mal é apenas uma construção social, está provado que não existe o bem e o mal, quer dizer, está provado que não existe o belo, ou seja, são uma série de conceitos, de ideias que tem até o seu valor filosófico, mas se coloca como se fosse um fato dado. E isso, primeiro, vai contra o que a humanidade sempre percebeu, vai contra essa percepção geral e gera um niilismo, muitas vezes, a falta de sentido, de propósito. E aí, as consequências de doença mental, suicídio, uso de drogas, múltiplas dependências. Por quê? Se nada tem sentido, nada tem propósito, eu estou aqui do nada, e é só sofrimento e dor, sonho e fúria, e nada tem sentido, o que vale é aproveitar aqui a qualquer custo, a qualquer momento. E aí a gente viu comportamentos autodestrutivos da humanidade no global, desde a crise planetária, até do ponto de vista individual. Isso leva para essa questão que é, a partir do momento, eu não sei se em algum momento da nossa história, provavelmente daqui a alguns séculos, esta questão poderá ser de alguma maneira resolvida. Mas se de alguma maneira se prova que a consciência existe para além da matéria, há essa questão do sentido da vida, não é? Exatamente. Então, que isso provavelmente também quer dizer que isto tem algum objetivo. E ter consciência disto, que impacto é que tem, sendo psiquiatra, que impacto é que isto tem para a saúde mental? Então, não existem muitos estudos sobre isso, mas existem bastante estudos, primeiro, sobre a questão do sentido existencial. Um psiquiatra austríaco muito famoso, Viktor Frankl, ele estudou muito sobre a ideia do sentido existencial como algo essencial para o ser humano. E esse sentido existencial, o que eu estou fazendo aqui, tem muito uma base numa perspectiva espiritual da vida. E há muitos estudos mostrando que o sentido existencial é um grande protetor contra doenças mentais e fomentador de bem-estar. E há alguns estudos sobre a crença em vida após a morte. Tá? A gente até analisa isso no início do livro, a gente cita, em que, primeiro, há outro dado importante, ao contrário do que se imagina também, a crença de vida após a morte não é uma coisa que está desaparecendo na humanidade e não é uma coisa de pessoas sem instrução, sem nível educacional. Na realidade, há vários estudos, nós temos dados do Brasil que nós coletamos, da França e da Rússia, quanto maior o nível educacional, maior a crença em vida após a morte. Porque se calhar também revela mais curiosidade. É provável. Então esse é o primeiro dado que chama atenção. E segundo, há vários estudos mostrando que a crença em vida após a morte está associada com maior sentido existencial, menor aceitação do suicídio, eutanásia e menor morte por suicídio. Teve um estudo que seguiu milhares de pessoas por vários anos. As pessoas que acreditavam em vida após a morte morreram 30% menos de suicídio ao longo deste período. Há também menores níveis de ansiedade, maiores níveis de sentido existencial e maior crença num mundo que tem alguma justiça, alguma racionalidade, do que uma crença cínica de que no mundo é homem lobo do homem, sem nenhum propósito. E essa crença, de um certo sentido, um propósito e uma certa natureza benéfica no final das contas, está associado como um fator protetor contra fatores estressores do dia a dia. Sim. Curiosamente, de alguma maneira, também devia ser um bocadinho o papel das religiões. Sim, não, sem dúvida. Mas depois por as outras questões todas, não é? Mas é um dado importante. Ao contrário do que se imagina, vou retomar uma coisa que você falou antes. A gente aprende na escola, muitas vezes, até nas faculdades ou na mídia também, que ciência e religião é água e óleo, não se misturam. Que espiritualidade, fé, espiritualidade e racionalidade e ciência são coisas que não se conversam. Na realidade, isso é completamente falso. Né? Só para pegar pensamento ocidental, vamos pegar a nossa área aqui ocidental, o surgimento da filosofia no milagre grego, 400, 500 anos antes de Cristo, quando surge a filosofia, Sócrates, Pitágoras, Aristóteles, Platão, todos eles que geraram a filosofia eram profundamente espiritualizados. Eles falavam de vida após a morte, eles falavam de Deus, falavam da vida espiritual. Então, na realidade, não havia essa separação, ao contrário do que se diz. Depois, na Revolução Científica,
século XVI, XVII, XVIII, Galileu, Kepler, Newton, Francis Bacon, todos eles também não eram antirreligiosos, como ensinam pra gente às vezes na escola ou nas faculdades. Então por que ensinam? Pois é, essa é a questão. Primeiro, quem está ensinando isso não leu nenhuma obra desses autores. Para começo de conversa. Newton, quando você vai pegar Newton, o Princípio do Newton, que é o livro mais importante, tem um capítulo inteiro que ele fala sobre Deus, a questão espiritual e tudo mais. Newton escreveu mais sobre a religião do que sobre física. E a gente aprende que Newton era materialista. Exato, porque depois lá está quem manda, não é? Quem está no... Aí a questão é a seguinte, quem que conta a história, né? Quem conta a história que é o problema. Por isso a gente Isso é a mesma coisa num casamento. A minha mulher vai contar uma coisa e eu vou contar outra da mesma história. Exatamente. Então, o problema é esse, quem conta a história, né? Então, infelizmente, essa visão cientificista materialista, anti-espiritual, dominou no século XX o meio intelectual. Então ela foi filtrando aquilo que a gente recebeu. Mas aí vem uma outra notícia muito interessante. Essa noção de que ciência, religião e espiritualidade estão sempre em oposição é uma exceção do século XX. Não era assim antes e agora já não é mais. As maiores universidades do mundo, Oxford, Cambridge, Harvard, têm centros de pesquisa de ciência e religião, a gente tem parceria com eles. Então, resumo, essa ideia de uma necessária oposição foi uma exceção na história da humanidade, que foi no século XX, um mito criado no século XX e que agora no século XXI já não se aceita mais num ambiente acadêmico sério. Então isso está sendo colocado de lado. Mas o problema é que até essa até essa redescoberta dessas relações, sair do ambiente acadêmico e chegar de novo para a sociedade demora algumas décadas. E um trabalho como esse que a gente está fazendo contigo aqui, Raminhos, tem essa função. Estavas a falar exatamente dos vários departamentos e o engraçado, um dos mais conhecidos provavelmente era o Ian Stevenson, que da Universidade da Virgínia, exatamente, da Virgínia, que tinha um departamento subsidiado pela Universidade desde os anos 60, que se dedicava ao estudo da reencarnação, usando a base, o método científico. E eu aconselho-vos a procurar, a lerem um pouco sobre isso, para perceberem o impacto e a prevalência de casos em que realmente não há outra explicação para além de, sim senhor, há a possibilidade de estas pessoas já terem estado cá antes. Para ti, de tudo aquilo que tu conheces, quais é que são os estudos mais impactantes? Os que te deixaram tipo, eu não sei o que dizer em relação a isto. Então, você comentou muito bem, o professor Ian Stevenson foi um professor, né, titular de psiquiatria na Universidade da Virgínia, que criou muito um campo de pesquisa, no geral, mas especialmente de crianças que alegavam memória de vidas passadas. Então vamos começar por esses casos, depois eu falo de outros casos. Basicamente, o que ele documentou, mais de 2.000 casos no mundo inteiro. Nós estamos no Brasil coletando esses casos também atualmente, em parceria com a Universidade da Virgínia. Basicamente é o seguinte, crianças, assim que elas começam a falar, com 2 anos de idade, já começam a falar, olha, eu vivi em outro lugar, eu tive um outro nome, eu morri de tal jeito. Pode ser fantasia de criança. Claro que pode ser fantasia de criança. Mas vamos estudar. Pois é, mas não vamos a priori dizer que com certeza é fantasia dessas crianças. E esses 2.000 e tantos casos já documentados e publicados academicamente mostram que, em grande parte desses casos, a criança fala coisas muito precisas, muito específicas. Vou contar um caso. Posso contar um caso? Claro. Temos tempo aqui? Temos tempo. Então, vamos ter um caso que é da Purnima. Foi investigado pelo professor Erlendur Haraldsson, na Universidade da Islândia. Um pesquisador muito importante nessa área. A Purnima, quando ela tinha mais ou menos uns 3 anos de idade, lá no Sri Lanka, teve um acidente perto da casa dela e uma pessoa foi atropelada e morreu. Ela não conhecia a pessoa, ela não tinha relação nenhuma, não viu o acidente, mas quando ela ouviu os pais conversando sobre isso, ela teve uma reação muito forte. Nossa, quem atropela os outros é malvado, é horrível. As pessoas acharam estranho, ficou por isso mesmo. Um tempo depois, ela viu na televisão um templo chamado Kelani, um templo famoso no Sri Lanka. Ela olha e dali ela começa a falar. Eu morei ali. Eu morava atrás de um rio, que é atrás deste templo, e eu fazia incenso. Eu fazia incenso de marca Ambika e Getapitya. A mãe achou estranho. Que dá 3 anos. 3, 4 anos. E ela... Porque Ambika era o nome de uma loja... Não tinha esses incensos onde eles moravam.
e tinha uma loja que chamava Geta Pitcha. Falou, deve estar misturando isso tudo. E aí ela continua contando, eu estava indo de bicicleta vender esses incensos no templo, e aí um carro grande passou em cima de mim e me matou. Mais ou menos essa foi a história. Tem mais coisa, eu estou encurtando aqui a história. E aí depois começou-se a investigar, o Erlendur Haraldsson foi investigar, e de fato, foram atrás do templo Kelânia, tinha um rio, encontraram um fazedor de incenso, que o cunhado dele, sócio, fazia incenso com ele, e esse cunhado e sócio fazia incenso de marca Ambika e Geta Pitcha. Quando mostraram para a menina o envelope, a embalagem do incenso, ela falou, mas vocês mudaram a embalagem, não era essa não. E mudaram mesmo. E esse indivíduo estava indo de bicicleta vender incenso e foi atropelado por um caminhão. E perguntaram para ela se ela tinha uma marca de nascença. Ela tinha. Na região aqui, subcostal esquerda, ela tinha umas manchas brancas desde que nasceu, várias manchas brancas. Olha, esse é o mais impressionante. Conseguiram o laudo de necrópsia do fazedor de incenso. O fazedor de incenso morreu com a roda do caminhão passando nessa região. Ele morreu com fraturas que a costela penetrou pulmão, baço e fígado. Foi a lesão fatal dele. Então, resumo. O que acontece, então? Esse caso ilustra várias coisas que são comuns nesses 2.000 e tantos casos. A criança tem reações emocionais relativas àquilo, quando ela ficou muito impressionada com alguém morreu atropelado, reações emocionais às vezes, até fóbicas ligadas a um alegado modo de morte passado, memórias específicas muito precisas e, cara, entre nós, muito difícil de atribuir ao acaso e não conseguiram rastrear nenhum modo que ela tivesse acesso a essas informações por vias convencionais. Também, isso é de que ano? Isso é anos 90, mais ou menos. Não há internet. Não tinha. E é uma criança pequena, né? E os pais... Bom, resumo. Isso tudo é investigado, cada caso é investigado tudo isso. Então, dados e informações que ela não teria tido acesso por meios convencionais, reações emocionais e marcas de nascença. Tem mais de 200 casos bem documentados de marcas de nascença e até defeitos de nascença que são muito compatíveis com a lesão fatal da legado da vida passada. Então, esses casos tem em todos os lugares. Tem na Europa, tem na Ásia, tem nas Américas, tem na África, na Oceania. Em todos os lugares se identificaram esses casos. Então, esse é um exemplo de caso muito robusto. Outras evidências, então, puxando aí... Há um caso, desculpa interromper, há outro caso que eu lembro onde é que eu vi provavelmente num documentário de um miúdo que era piloto da Segunda Guerra Mundial. James Leninger. Sim, que esse também e não sei se não foi investigado pelo mesmo departamento lá da... Foi pelo Jim Tucker, isso. E esse também é surpreendente, que era um miúdo desde pequeno, que tinha pesadelos que estava a arder e que estava num sítio fechado e gostava de aviões e sabia os modelos todos. Isso. E depois a história acaba basicamente com o miúdo a visitar o sítio... o piloto americano que morreu no Japão, na Batalha do Japão da Segunda Guerra Mundial, né? Isso é o caso de James Leninger, o professor Jim Tucker, que é o substituto do professor Ian Stevenson, que investigou e publicou esse caso. Então há muitos casos nesse sentido. Depois, outros dados muito interessantes são as experiências de quase morte, né? Porque se o cérebro gera consciência segundo a visão materialista, que é uma hipótese respeitável, o que não pode é impor a ideia. Você tem que apresentar a ideia e deixar os dados lidar. O que não pode, o verdadeiro cientista, é dizer, eu já sei como o mundo existe, como o mundo funciona, qualquer ideia que vai contra é falsa, eu tenho que tirar. Porque isso que tu estavas há pouco a dizer, que é negar a ciência, na realidade, negar a ciência é isso, é não fazer perguntas. Exatamente. Ou achar que isso tem a verdade absoluta e que nunca pode existir algo que contraria a sua ideia. Isso não é possível como verdadeiro cientista, né? Então, na experiência de quase morte, na visão materialista, se o cérebro para de funcionar ou não está funcionando bem, a consciência não pode estar funcionando bem. Na experiência de quase morte acontece o quê? A pessoa está numa doença muito grave, ou até numa parada cardíaca, muitas vezes, e a pessoa refere que não só ela está lúcida, como ela está mais lúcida do que o habitual, frequentemente ela se vê fora do corpo, tem uma experiência fora do corpo, ela descreve situações que acontecem ali em volta, tem uma percepção, às vezes, mais ampliada de uma realidade mais profunda, né, o que é muito comum, né, esse senso noético nessa experiência periódica, eu compreendi uma realidade mais profunda. Muito bem. Essas pessoas, e tem dados muito interessantes, experiências de quase morte em parada cardíaca. Por exemplo, a revista The Lancet, das melhores revistas médicas do mundo,
Tem um estudo que a gente cita no livro também, do Pim van Lommel, um cardiologista holandês. Ele seguiu centenas de paradas cardíacas, avaliou que eles conseguiram voltar e que tiveram EQM, experiência de quase morte. Primeiro dado interessante, ter EQM, a vivência, não tem a ver se a pessoa é religiosa ou não, se acredita em vida após a morte ou não, ou seja, não é fruto da Acontece construção... e pronto. Não é fruto da construção cultural. Há estudos comparando relatos de EQM antes disso ficar popular e agora também não tem diferença. E tem um outro estudo recente de um outro pesquisador, Gregory Shushan, em que ele mostra relatos de EQM desde a China 500 a.C. Como é que eles têm acesso a esses relatos? Através de escritos? Escritos. Platão descreve em República, no livro A República, o caso de um soldado que também teve EQM. Platão descreve isso em República. Então, esses relatos estão transculturais e muito parecidos. Então, não é fruto de uma cultura apenas. Bom, então, a primeira pessoa tem um relato que chama muito a atenção. Se não tem a ver com a pessoa ter religião, não tem nada a ver. Outro dado interessante. A maior parte das pessoas, após essa vivência, tem certeza de que aquilo é verdadeiro. Por exemplo, fizemos no Brasil uma pesquisa agora, um doutorado que eu orientei, com 201 casos de EQM. Dos 201 casos, apenas um não tinha certeza que aquilo ali era verídico, aquilo que ele vivenciou. Então é muito forte. E até a ideia de uma crença de uma vida após a morte. E o que chama mais a atenção é que os relatos de EQM são muito consistentes transculturalmente e há estudos investigando a qualidade das memórias, mostrando que são memórias até melhores do que as memórias habituais. E o mais interessante de tudo são os relatos de percepção verídica. Vou contar um caso que está na revista. Isso, percepção verídica, que conseguem ver algo que que você consegue confirmar depois. Sim. Então eu vou contar um caso que é clássico, que está nesse artigo da Lancet. O indivíduo está andando na Holanda e tem uma parada cardíaca. E aí ele cai lá no chão e tal. Ele é levado para o hospital, ele chega morto. Ele chega cianótico, todo roxo, parada cardíaca, e começa um procedimento de reanimação do indivíduo, choque, massagem, adrenalina, aquele negócio todo, e tudo mais. Aí eles estavam quase desistindo, não estava conseguindo voltar, o paciente quase meia hora depois, consegue, o coração dele volta, né, mas continua inconsciente, claro. Só em filme que volta e a pessoa acorda, assim, né? Só em filme, mas na realidade... O filme só há 2 horas. Não dá para esperar muita coisa. Então ele estava em coma, ele foi para UTI, UTI, você sabe, né? Terapia intensiva, depois foi para a enfermaria, e uma hora está na enfermaria, entra um enfermeiro. Ele fala para o enfermeiro assim, você sabe onde está minha dentadura? O enfermeiro olha assim, como assim? Você estava lá quando eu cheguei aqui no hospital. O enfermeiro ficou assim, porque era verdade. O enfermeiro ficou impressionado, porque ele falou, esse cara estava morto quando eu vi. Ele estava em midríase fixa. O que é midríase? É a pupila. Quando a gente está com o cérebro não funcionando, ela fica dilatada. Sim. E se você botar luz, ela não contrai. Não reage. Então chama midríase fixa. Isso mostra que nem o tronco cerebral, a parte mais básica, você está funcionando. Nada está funcionando. Ele falou, esse cara estava cianótico, parado, em midríase fixa. Como é que ele me viu? Ele falou, você estava lá, não só você estava lá, ele descreve o médico que estava junto, e ainda diz o seguinte, quando vocês foram me entubar, você viu que eu estava com uma dentadura. Você tirou a minha dentadura e você colocou na gaveta daquele carrinho cheio de pote em cima, que é o carrinho de parada. Você colocou lá. E mais, e teve uma hora que eu fiquei muito nervoso. Como assim? Vocês começaram a desanimar e iam parar de me reanimar. E eu comecei a gritar, não para que eu tô vivo ainda. E o enfermeiro ficou muito impressionado, porque tudo isso era verdade. Ou seja, ele que pegou a dentadura, ele colocou na gaveta do carrinho de parada, houve aquela conversa. Ou seja, como que aquela pessoa estava morta, coração parado, cérebro sem funcionar, midríase fixa, tudo... Como que ele se viu fora do corpo e descreveu coisas que eram verídicas, que realmente aconteceram. Essa é a parte porque depois a ciência materialista, não é? Pode refutar dizendo que são estímulos ou impulsos elétricos ainda presentes, etc., não é? Ou efeitos de medicamentos que possam ser dados, mas ainda assim, como é que um tipo está de olhos fechados e vê e consegue descrever isso tudo? Isso é muito interessante porque... As pessoas, os cientistas que realmente estudaram em primeira mão a experiência de quase morte, praticamente todos eles não acham que uma experiência puramente materialista cerebral dá conta de EQM. É interessante que, de um modo geral, quem propõe uma explicação puramente cerebral para EQM é quem não estudou em primeira mão e a fundo esses casos. Então não é melhor estar calado? O quê? Não é melhor estar calado? Se não estuda, não fala.
Porque, por exemplo, medicação, esse mesmo estudo, que seguiu centenas de pessoas, mostrou que não tinha relação com o número de remédios que a pessoa utilizava. Há casos em que a pessoa, por exemplo, a hipóxia cerebral, a gente sabe que quando o cérebro para de receber sangue, em mais ou menos 20, 30 segundos ele fica isoelétrico, ele para de funcionar na realidade. E mesmo que tiver alguma ativação caótica, de um modo geral, no cérebro, depois ele ser capaz de escrever tudo isso, ou seja, precisa de forçar muito, né? Essa que é a questão. Cada evidência isolada, como eu falei da EQM, como eu falei da lembrança de vidas passadas, você pode forçar muito para explicar um fenômeno, uma parte daquele fenômeno. Só que você tem que forçar muito para explicar outro aspecto, depois forçar muito para explicar os outros casos, entendeu? Esse que é o problema. Ou seja, quando tu também estás a forçar, estás à procura de uma resposta que vai ao encontro daquilo que tu já pensas que é. Esse que é o problema, exatamente. E aí, citando um outro exemplo de pesquisa, por exemplo, com os fenômenos mediúnicos. Né? Lembrando que, chamando de mediunidade, é alegado o contato das pessoas com uma alegada pessoa falecida. Isso também é universal. Todas as culturas têm isso, desde os xamãs da antiguidade, a visões, né? Isso é universal. Todas as culturas têm esse tipo de vivência e tem que se investigar cientificamente, obviamente. É claro que pode ser inconsciente, que pode ser doença mental, que pode ser contexto cultural, tudo isso é óbvio, tudo isso eu estou falando que é óbvio, isso tudo é investigado. Só que a pergunta é, será que dá para explicar tudo assim ou tem coisas que não dá? Então eu vou citar 2 casos só para poder ilustrar. Um é um médium brasileiro muito famoso chamado Chico Xavier. Né? Esse médium brasileiro, que tinha pouca instrução, até a 4ª série primária, e que era funcionário público, trabalhava no dia a dia como funcionário público, ele escreveu 450 livros, né, psicografados, doou todo o direito autoral a pessoas, a instituições de caridade, não ganhou nada com isso, sempre foi pobre a vida inteira. E as obras que ele publica traz desde informações muito significativas. Por exemplo, poemas. O primeiro livro que ele escreveu, chamado Parnaso de Além-Túmulo, são poemas atribuídos a dezenas de poetas falecidos, brasileiros e portugueses. Tá certo? Portugueses? Português. Guerra Junqueiro, por exemplo. Guerra Junqueiro? Guerra Junqueiro. Tem que ler sobre isso. Pois é, vale muito a pena. E aí tem um mestrado na Unicamp, que é uma das maiores universidades do Brasil, né? Na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, do professor Alexandre Caroli Rocha, esse pesquisador, e ele analisa ele seleciona 5 poemas, 5 poetas dos dezenas. Um deles é o Guerra Junqueiro. Então eu te mando, inclusive, depois a dissertação dele. Ele analisa o estilo literário de cada um dos poetas e analisa o que está escrito nas obras lá do Chico Xavier, nesse livro, Parnaso de Além-Túmulo. E é impressionante que a obra psicografada reproduz as características fundamentais de... Quer dizer, a pessoa que escreveu, se for um pouco é uma fraude, o Chico teria que ter tido acesso a um estudo profundo de cada um desses autores. Eu lembro de ler isso do livro, que o que fica, de certa forma, provado é que para alguém conseguir reproduzir aquilo que seria a técnica dos poetas, primeiro tinha que ser uma pessoa super instruída na área de letras e que teria que demorar muitos anos para conseguir reproduzir dessa maneira. Então, ela teria que conhecer profundamente o estilo literário de cada autor e ser capaz de reproduzir esse estilo literário de cada autor. Esse que é o problema. E são dezenas. E um indivíduo que tinha pouca instrução e que trabalhava normalmente. E não tinha uma rede de apoio para ele. Então, isso é um livro, tem um monte de outras coisas diferentes. Mas, então esse é um ponto. E aí ele analisa, resumo, a conclusão da dissertação de mestrado é que o estilo literário está fielmente reproduzido em tudo ali. Depois ele fez um doutorado, que eu fui da banca dele, de um escritor brasileiro chamado Humberto de Campos. Foi um grande escritor brasileiro no início do século passado, que também alegadamente escreveu pelo Chico Xavier. E aí, esse pesquisador, no doutorado dele em literatura da Unicamp, ele leu tudo do Humberto de Campos, livros pelo Chico Xavier e dele em vida. E é a mesma coisa, o estilo literário, o conteúdo de mitologia que ele utilizava. E o mais interessante, quando você lê o texto do Humberto de Campos, alegadamente pelo Chico, você vê um monte de contos, casos, tá tudo bem. Só que se você conhece bem o Humberto de Campos, ele está fazendo intertextualidade, ele está fazendo piada, ele está reescrevendo. Tem que conhecer profundamente a obra. E tem um detalhe mais sinistro. O Humberto de Campos foi um escritor importante no Brasil, ele tinha um diário secreto.
em que ele contava as fofocas do meio cultural do país. Só como tinha muita fofoca, ele chamava de Diário Secreto e ele pediu para ficar no cofre da Academia Brasileira de Letras por 20 anos, para ninguém ter acesso. Só que nesse período, o Chico escreveu alegadamente sobre Humberto de Campos. E depois, quando esse Diário Secreto vem à luz, várias coisas que estavam na psicografia, se vê que ele está falando de coisas que estavam no Diário Secreto, que ninguém tinha acesso. E há outro pormenor do Chico Xavier, que eu já tinha lido e li também depois no vosso livro, que é a história da estrutura da glândula pineal, que ele também psicografou e que ninguém, isso ainda não tinha sido estudado. Aliás, pensava-se que a glândula pineal era... Servia para nada? Não era para nada, era tipo o apêndice. Exato. E que na realidade não é bem assim, e o Chico Xavier falou disso não sei quantos anos, 20, 30, não sei. Então, a gente publicou um artigo numa revista científica de neuroendocrinologia, comparando o que se sabia sobre a pineal nos anos 50, quando foram escritos esses livros do Chico Xavier, o que se sabia e o que o Chico Xavier escreveu na psicografia sobre a glândula pineal. E depois, resumo, não sabia nada sobre a glândula pineal naquela época, nem a melatonina, o hormônio, se tinha isolado, não sabia nada da pineal, achava que ela era uma glândula vestigial sem função, e se comparou com o que se sabe hoje em dia sobre a glândula pineal. Então é impressionante que o que ele fala lá não bate nada com o que se sabia na época e bate com o que se sabia hoje. E vou contar o último caso de um estudo nosso que a gente realizou. E nós estudamos, também orientei um pós-doutorado na USP, na Universidade de São Paulo, sobre cartas psicografadas pelo Chico Xavier de pessoas, né, falecidas, para ente querido e tudo mais. Só que esse estudo tinha um problema que ele era retrospectivo, eu tinha que entrevistar as pessoas sobre o que já aconteceu, décadas atrás. Então fizemos um novo estudo, um outro pós-doutorado que eu orientei, em que nós fizemos o contrário, fizemos agora, em situações controladas. Nós trouxemos para a nossa cidade, Juiz de Fora, em momentos diferentes, médiums que alegadamente produziam... Há um psicografista muito conhecido brasileiro, que ele tem muitos vídeos no YouTube, eu agora não me lembro... O Divaldo Franco? Não. Ele só faz cartas mesmo. Ele está na... Eu até o sigo, mas... Um cara de óculos, agora não me lembro. Mas ele faz muitas cartas e aquilo é surpreendente. Mas sim. Então, aí o que nós fizemos? Nós selecionamos 100 e poucas pessoas enlutadas recentes na região de Juiz de Fora. E essa pessoa ia ter contato com um médium que nós trouxemos de centenas de quilômetros de distância. Essas pessoas não tinham nenhum contato prévio, quer dizer, não tinha como vazar informação antes. Um não sabia quem era o médium, não sabia quem eram as pessoas não sabiam quem era o médium antes. E aí acabou que em situações a pessoa era filmada, o médium era filmado, a pessoa era filmada, tudo com situações controladas. A gente permitia alguma interação inicial do médium com o familiar enlutado e depois o médium psicografava. Tudo bem. Teve um caso, a gente acabou de publicar numa revista científica também, e também está... Não sei se está no livro, mas acho que não tinha dado tempo no livro ainda, mas está num artigo que a gente acabou de publicar, numa revista científica. Era uma criança de 12 anos de idade que tinha leucemia, e ela faleceu de leucemia, ok? Tinha falecido um ano antes do evento psicográfico. Então, beleza, é isso. Aí os pais chegam lá para poder receber a comunicação. Assim que os pais chegam, ele fala para os pais assim, eu tô me vendo na garupa de uma moto. Por que eu tô me vendo na garupa de uma moto? Garupa é atrás, sentado, no banco de trás. Sim. Como é que chama? Pendura, né? Então, eu tô na pendura da moto. E aí o médico ficou meio assim. Depois nós vamos investigar com os familiares o que aconteceu. Esse garoto estava internado, já terminal, ia falecer em breve. Os médicos falaram, nós vamos dar uma licença para ele passar o final de semana com vocês para se despedir. Depois ele volta para o hospital. Era um garoto de 12 anos, era um garoto muito brincalhão, muito zoeira, como diz no Brasil. Sim. Não sei como é que fala aqui, mas... Isso, brincalhão. Muito brincalhão. E aí, ele, mesmo muito doente, muito enfraquecido, os pais o levaram no final de semana para um sítio e ele pediu para o pai ensiná-lo a andar de moto. Tá bom, o desejo dele, né? O pai resolveu ensiná-lo a andar de moto. E aí ele aprende a andar de moto e a última lembrança alegre que eles têm do filho é o filho andando de moto e gritando Quer dizer, a última lembrança alegre que eles têm do garoto é ele numa moto. Então o médium falou, eu me vejo num garoto de uma moto. Depois ele fala assim, eu vejo rosas. Quem é rosa? Muitas rosas. E aí a família refere que ele, por uma coincidência,
várias das pessoas que cuidavam dele, desde copeira, enfermeira e faxineira dos hospitais, tinham o nome Rosa, Rosália, Rosilda. Eles tinham uma piada interna de que ele era cercado de rosas. Então isso era uma coisa muito particular deles também. Sim. Tá. Depois dessa conversa inicial, que foi tudo gravado para ver se a família não trouxe nenhuma informação relevante e tal, ele psicografa. Ele começa a psicografia assim, tudo filmado. Ele começa a psicografia assim. Para destravar Vito. Desta vez não precisamos mais de senha para nos falar. Vito, nós estamos usando um pseudônimo como se fosse Vitor, o nome dele. Então ele botou Vito maiúsculo, V-I-T-O, Vito. Vamos tentar descobrir a senha dos computadores padrão, computadores e Wi-Fi da casa era Vito. Então, para destravar Vito. Tá. Aí depois ele fala Isso assim, é quase como se ele próprio estivesse a dizer, olha, escreve aí que é para saberem que sou eu. né? É tipo assim, por um acaso o cara acertar isso... Porque há aquela questão depois já continuas a explicar esse caso, mas está muito a surgir aquela ideia que há pessoas que podem dizer que é o que os americanos chamam a leitura fria, o cold reading, isso. não é? Que é muitas vezes os que fazem os mentalistas, Isso. chegam às informações por hipótese e a pessoa vai associando coisas. Sim. Mas... Uma dessa é muito difícil, né? Sim. E sendo que a gente filmou tudo, a gente tem tudo, no artigo tem toda a interação que o médico teve com as pessoas para poder ver que não dá para tirar essa informação daí. E tem uma outra que é pior ainda, em que ele escreve assim, ele tem uma irmãzinha e fala, eu lembro da minha irmãzinha, não sei o que e tal, e ele fala, e eu sempre brinco, Frozen Palminhas. Aí fica, Frozen eu sei aquele desenho, né? Frozen Palminhas. Vamos conversar depois. Esse garoto, como eu falei, ele era muito brincalhão, e quando ele queria zoar, brincar com um colega, assim, espizinhar o colega, ele faz, em vez de falar assim, franguinho, como a gente costuma falar às vezes no Brasil, ele falava assim, Frozen, e batia a palma. Era o modo dele particular de zoar de alguém. E o cara escreveu, quando eu quero brincar, Frozen Palminhas. Sim. Então, na realidade, eu estou resumindo, mas são mais de 20 informações deste tipo nesta comunicação em situações controladas. Então para finalizar, o tema de sobrevivência da vida após a morte, como é que a gente transforma isso num tema científico? Vida após a morte seria a experiência da consciência humana. O que caracteriza a consciência do Raminhos? Nós chamamos a continuidade do caráter e da memória. Toda vez que eu vou te encontrar, eu vou saber o seu caráter, o seu jeitão de ser e a sua memória, as coisas que você lembra, que você sabe. Eu vou esperar encontrar isso em você. Cientificamente, eu tenho que tentar encontrar isso. Será que eu encontro continuidade do caráter e da memória das pessoas que já faleceram ou quando o cérebro não está funcionando como no McKinney? É essa mais ou menos que é a ideia. Essa é, aliás, essa é a perspectiva de entender exatamente a sobrevivência. Quando se faz esse tipo de comunicações, é identificar isto era aquela pessoa. Exatamente. Portanto, então, porque tem as características que definiam aquela pessoa enquanto viva. Isso. Por exemplo, então, nós temos uma hipótese materialista, que o ser humano é só a atividade eletroquímica do cérebro, acabou isso, morreu, ou o ser humano pode ser algo além disso. E cada uma tem consequências. Se a materialismo for verdade, quando o cérebro para de funcionar, não existe mais a pessoa não existe mais, a consciência não tem mais caráter e memória. Se existe o ser humano é algo além disso, eu vou ter que ter evidências de continuidade de cada memória. E se eu encontrar essas evidências, eu falseio, nós chamamos de científico, eu vou falsear essa hipótese do materialismo. E o que a gente vê, eu citei casos, mas há muitos outros estudos quantitativos e tudo mais, citei 3 exemplos, né? Experiências de quase morte, experiências de crianças de vidas passadas, experiências mediúnicas. Todas essas indicam sobrevivência do caráter e da memória em fenômenos muito diferentes, em países muito diversos, investigados por pensadores muito diferentes, todos convergindo na mesma direção. Por isso que nós começamos a nossa conversa com a conclusão do livro de que a explicação mais simples para tudo isso é simplesmente o que os dados estão sugerindo, que a mente continua. Para eu não aceitar essa hipótese, eu tenho que criar uma quantidade de situações improváveis para cada um desses fenômenos, eu tenho que forçar tanto a corda que tem que ter muita fé para poder aceitar, né? Então, o que é que eu estou a imaginar? As pessoas que
têm tendência para criar essa barreira. As crianças, quando começam assim, lá. Mais ou menos isso. Não quero ouvir, não quero saber. É mais ou menos isso. Pior que é isso mesmo. No Brasil, que estudos é que estão a ser feitos? É esses estudos que tu estavas a dizer? Só para ilustrar isso que você falou, a gente, quando foi escrever o livro, a gente mandou os manuscritos para vários colegas lerem antes e fazerem críticas para melhorar o livro. E, inclusive, mandamos para vários, nós, são 3 autores, né? Eu, um filósofo, Humberto Schubert Coelho, e uma outra psiquiatra, Mariana Costa. E vários falam, não, eu tenho uns amigos que são materialistas, céticos, mas eles são muito abertos, vou mandar para eles. Eles mandaram, nenhum deles quis ler o livro. Por quê? Talvez eu não vou ler essa... Mas eles diziam que estavam abertos para qualquer evidência. É sério, nenhum quis ler o livro. E porquê? Deram justificação? Não sei o quê. Quer dizer... Não tenho tempo. É isso aí. Estava-te a perguntar, são esses os estudos que estão a fazer no Brasil agora? Porque vocês estão no Brasil, estão a fazer estudos. Estamos fazendo estudos, isso. Então nós temos no Brasil o NUPES, que é o Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora, ligado à Faculdade de Medicina. Já tem 18 anos esse grupo de pesquisa, é um grupo interdisciplinar. Nós temos psicólogos, médicos, estatísticos, historiador, filósofo, as mais diversas áreas do conhecimento. O grupo não é ligado à filosofia, à religião, a nenhum grupo. É um grupo que busca ciência. A gente tem abertura para estudar qualquer fenômeno e um rigor muito grande. Essa é a ideia. Estudos que estão em andamento atualmente. Esse que eu falei de experiência de quase morte, temos mais de 200 casos do Brasil coletados. Acabamos de publicar a tese de doutorado da E desses, qual é a prevalência de explicação de sobrevivência? Então, entre as pessoas que vivenciaram a EQM, dos 201 casos, só um achou que não era uma vivência espiritual verdadeira. E segundo os vossos padrões de análise, todos os outros correspondem a um caso típico de... Não, olha só. Eu estou falando que a pessoa que vivenciou acha, tá certo? Nem todos os casos, ou muitos deles, não trazem tipo percepção verídica, etc. Mas tem a característica global dos casos, tá certo? Então, experiência de quase morte, a gente está estudando. Casos sugestivos de reencarnação, nós estudamos agora, acabamos de defender também um doutorado da Sandra Maciel. São mais de 400, todos foram chamados nacionais, divulgado na mídia e tudo mais. 400 casos de adultos que alegam lembrar de vidas passadas. Então a gente analisou esses adultos, e é interessante, as pessoas do mais diverso nível cultural, religioso e tudo mais, o impacto que essas memórias têm. E às vezes traz um sofrimento, uma dificuldade de entender o que está acontecendo nessas vivências e tudo mais. Então nós temos esses casos. E estamos investigando, nesses casos, 15 crianças que também vivenciaram essas lembranças, e a gente está estudando. Nós estamos estudando atualmente também com a Thaís Oliveira, um doutorado em psicologia, experiências de final de vida, pessoas terminais efetivamente, que estão morrendo efetivamente. E nós estudamos em 3 grandes centros de cuidados paliativos no Brasil. Nós estamos com a maior amostra no mundo. São 80 pacientes, 80 familiares e 80 profissionais de saúde sobre experiências de final de vida. Desde aquelas experiências de ver um familiar que já faleceu. Conforto, tudo isso uma presença, nós estamos estudando. Esse ainda nós estamos analisando os dados. Ela, inclusive, a Thaís está atualmente na Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, no principal centro internacional de pesquisa na área, fazendo um estágio lá do doutorado. Nós temos também pesquisas com mediunidade, como essa que eu comentei. Nós estamos publicando ainda casos, estudos dessa investigação que a gente fez com 100 e tantos enlutados e 3 médiums sobre as informações que eles produziram. Também está em andamento essa pesquisa. E nós estamos também com estudos também na área filosófica. Por exemplo, tem um doutorando que é filósofo, o Bruno, e ele está estudando entre os filósofos do século XIX e XX e XXI, se, do ponto de vista filosófico, seria possível uma investigação científica da sobrevivência e quais seriam as evidências. E o mais interessante que ele está encontrando, que uma grande quantidade de filósofos de alto nível defendem a possibilidade de investigação científica da sobrevivência da consciência. E a gente está trabalhando nessa área. Então, esses são alguns dos estudos que estão em andamento atualmente no NUPES. Uma curiosidade minha, e estamos quase também a terminar aqui a nossa conversa, mas uma curiosidade minha, porquê? Porquê é que tu decidiste ir por este caminho?
Então, esse é um dado muito interessante, porque, primeiro, eu sempre, desde pequeno, sempre gostei muito de ciência, de razão, eu sempre gostei muito disso. Eu sempre fui a pessoa difícil de ser convencida. Tem que ter bons argumentos para me convencer. Eu sempre fui muito de preto no branco, querer conhecer as coisas. Ao mesmo tempo, como um bom brasileiro, uma vivência religiosa diversificada, né, de espiritismo, umbanda, catolicismo, vários tipos de vivência espiritual, e sempre a necessidade, por que a gente não usa a ciência para estudar estes fenômenos? Então esse é mais ou menos o interesse. E com o tempo eu fui percebendo cada vez mais o quanto a espiritualidade é uma dimensão fundamental do ser humano e que estava sendo negligenciada no ambiente acadêmico. Então a gente deve usar a grande conquista humana, que são as ferramentas racionais e científicas, para explorar esse aspecto fundamental do ser humano, que é a espiritualidade. Então, é a busca de fazer essa ponte. Não entrando em pormenores, mas tu próprio já tiveste alguma experiência? Então, esse é um dado... Eu acredito que tenhas tido com médiuns, provavelmente. Então, esse é um dado muito interessante. Eu, pessoalmente, não tenho esse tipo de... Eu não tenho essa ver, ouvir, eu não tenho nada disso. Eu não tenho esse tipo de vivência. Mas eu, claro, até pelos nossos trabalhos e tudo mais, a gente faz contato, né, com vários tipos de pessoas e tudo mais e tal. E sim, já tive experiência com médicos que produziram informações muito significativas, assim, muito sugestivas de familiares meus, por exemplo. E qual é que foi a tua reação? Foi do, não é... Não, a primeira... Eu sou sempre assim, a minha primeira reação é sempre cética. Não, mentira. A minha primeira reação, quem me conhece sabe que eu sou, minha primeira reação é sempre muita calma nessa hora, né? Eu brinco, eu faço uma piada lá no nosso grupo de pesquisa, que um bom cientista tem que ser um pouco paranoico e um pouco obsessivo. Sim. Tem que ser um pouco paranoico, sempre desconfiado, não pode acreditar logo de cara. E tem que ser obsessivo, tem que ser preciso, minucioso. Sim. Então, a primeira reação sempre... Será que eu posso explicar de modos mais convencionais? Vamos excluir primeiro essas situações para chegar lá. É mais ou menos essa a nossa postura, sempre no ambiente acadêmico. Então, o que é preciso, para terminar, que mensagem é que tu gostavas de deixar a quem nos está a ver e a ouvir? Então, eu queria deixar primeiro uma boa notícia que é falso, que a gente teria que escolher entre a razão, a ciência e a espiritualidade. É uma falsa dicotomia que nos foi colocada, não precisamos disso. Que existe, sim, um grande número de estudos e pesquisas sérias sobre a dimensão da espiritualidade e que pode-se, sim, fazer uma integração nesses aspectos. Então, eu te convido a conhecer mais o tema, que conheça o nosso livro, Ciência da Vida Após a Morte. Nós temos um canal no YouTube, entendeu? Nosso grupo de pesquisa se chama TV Nupes, com P de papai, Nupes. TV Nupes. Tem mais de 300 vídeos com mais de 80 dos principais pesquisadores no mundo na área de ciência, saúde e espiritualidade. Então, é uma manancial para a exploração do tema e para cada um possa formar a sua visão, a sua perspectiva, mas de modo bem informado. E não formar uma visão baseada em pré-conceitos, em opiniões pré-formadas. Então, convido vocês para essa jornada. Alexandre, muito obrigado por esta hora que aqui tivemos nas Caldas. Vais seguir 2 semanas aqui pela Europa a difundir esta mensagem e espero voltar a encontrar-te. Olha, quem sabe um dia vou a Juiz de Fora. Vai ser um prazer enorme. Porque não, fiquei curioso em conhecer esse departamento e ficar a conhecer melhor como é que as coisas funcionam por lá. Vai ser um prazer te receber lá no nosso departamento e também conhecer um pouco a hospitalidade mineira de Minas Gerais. Bom queijo de Minas. Quanto a vocês, muito obrigado por estarem desse lado para este episódio. Espero que tenham gostado. Já sabem, venham aqui aos comentários. Deixem o vosso comentário, o que é que acharam desta conversa. Sabem que eu venho aqui falar convosco. Cliquem nas notificações. Ativem o sino para receber os vídeos. Já sabem o que têm a fazer. E tem também um canal do Patreon. Podem tornar-se patronos, onde recebem livros de vários autores que passam por aqui. Convites, bilhetes para espetáculos, ofertas várias. Temos o canal do Telegram, onde também podemos conversar e criar uma rede ainda maior onde possamos expandir todo este conhecimento. E sendo assim, obrigado e até para a semana.